pessoal! Bem-vindos a mais um Meridiano Lives. O episódio de hoje, o terceiro episódio, é sobre místicas e subversivas, com um ponto de interrogação, porque essa é uma questão que a gente vai desenvolver e conversar com vocês ao longo da live. Eu sou a professora Aline, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, e junto com a professora Mariana, do Departamento de Filosofia, coordenamos o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais, o Meridiano. E o objetivo agora, sim, das nossas lives é praticar o diálogo com o público, principalmente não acadêmico, trazendo um pouco das nossas pesquisas, do nosso trabalho, em conjunção, em harmonia com temas atuais, com temas da cultura pop, para a gente colocar em evidência maior essa ponte, entre o que é produzido na universidade e o que faz parte da vida das pessoas, do interesse das pessoas. E a gente espera poder contribuir com esse debate. Então hoje, a conversa vai ser uma dobradinha comigo e a professora Mariana, que agora estou esperando aqui a Mariana entrar. Ah, Mari, deu certo! Ai, meu... Deu certo, Mari! Ai, boa noite, Mari! Tudo boa noite! bem? Tudo bem? Mari, então, estou muito feliz agora, nessa noite, então vamos estrear nós duas na live. Joia! Então, como a gente combinou, a Mari vai falar um pouco sobre a Teresa de Ávila, conhecida como Santa Teresa de Ávila. Mari, então, gostaria então que tu ficasse à vontade, assim, e começasse a falar um pouco sobre a vida da Teresa e também da obra dela. Tá ótimo. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de colocar a Teresa d'Ávila como uma dessas mulheres, Aline, que pertencem ao rol das mulheres malditas e benditas. Por que maldita? Para vocês terem uma ideia, a Teresa d'Ávila foi perseguida em vida pelas mudanças que ela propôs de reformas aos mosteiros carmelitas. Foi perseguida por causa das obras dela. Ela teve obras censuradas pela Inquisição e obras retidas pela Inquisição, e mesmo após a morte dela, essas obras ainda permaneceram retidas por alguns anos. E só para a gente ter uma ideia da dimensão, da controvérsia da obra dela, o que eu acho também muito impressionante é que hoje a gente ainda encontra trabalhos que falam, por exemplo, que a Teresa d'Ávila sofria de esquizofrenia. É sempre assim, né, Mari? Na história, uma mulher intelectual é ou esquizofrênica, ou é histérica. Sim, é uma maneira de desqualificar, então, aí todo o legado dela. Mas, então, sempre oscilando, então, essa maldição e bendição, ela, depois da morte dela, ela é proclamada santa, e em 1960 ela é proclamada doutora da Igreja, né? E ela, por um outro lado, também ela foi acusada pela Inquisição de ser visionária e de ser falsa profetisa, né? Então, eu queria apresentar um pouco para vocês, falar um pouquinho sobre todo esse legado polêmico da obra dela. Então, agora eu vou dar uma pincelada na obra dela. Ela compôs, a obra-prima dela, considerada obra-prima, é o Castelo Interior. Depois tem a autobiografia dela, que é o Livro da Vida. Entre as obras menores também constam as meditações dos Cânticos dos Cânticos. Ela escreveu uma outra obra chamada Exclamações e também Conceitos de Amor. E a Teresa também deixou poesias e deixou várias epístolas, né? Então, para a gente dar uma situada na obra dela, a obra dela compõe, então, a literatura renascentista espanhola,
Uhum. Compõe também o corpus do misticismo cristão. E para você ter uma ideia, Aline, né, e os ouvintes, Uhum. que depois de Dom Quixote, do Cervantes, o livro da vida da Teresa d'Ávila é um dos clássicos em prosa mais lidos da Espanha. Que Tá? interessante. E ela, na verdade, ela também foi considerada patrona da Espanha. Eu faria uma correção aqui, né? Uhum. Matrona da Espanha. Assim. E tem alguns filmes também, né? Eu dei andando uma olhadinha, tem várias, não só um, dois, vários filmes ao longo das décadas, né? Foram também Aham, feitos filmes a respeito da vida dela. sim. Tem um agora, eu até vou colocar, depois a gente vai colocar ali na bibliografia, né? Que depois a gente Aham. vai colocar a bibliografia. Tem um que parece que chama Teresa Corpo de Cristo e que sofreu várias críticas, assim, porque parece, eu não vi o filme, mas Ah, eu parece também que é não um assisti. pouco, eu acho que ele é um pouco assim, tem um pouco de nudez, então os bispos não gostaram do filme, então eu estou bem interessada Ah, para ver esse filme. Eu vou colocar ele na bibliografia depois. aham, joia. Mari, então, olha só, mas então, o tema, né, que a gente chamou aqui para a questão da mística, né, da mística, que nós estamos falando de duas Ah, místicas. tá. Aí eu gostaria de, antes assim, colocar também para o pessoal que está nos escutando, porque a palavra mística, né, ela é usada de uma forma cotidiana e corriqueira, de uma forma até pejorativa, né, como se Uhum, fosse sim, algo menor que a própria religião. Mas aqui o que a gente está falando é a mística dentro da própria religião, né? A mística seria o contato direto com o divino, com o absoluto ou com a totalidade, numa forma de êxtase, sem intermediários. Isso vai acontecer com santos, profetas, mas também pode ser uma experiência das pessoas comuns. Então, a mística, ela faz parte, é um fenômeno da religiosidade, né? Da história das religiões, das religiosidades. É um fenômeno dentro da religiosidade e que não é algo menor da religião, pelo contrário, está dentro, né, dessa experiência sim, sim. religiosa. E daí eu acho que falando delas, o pessoal pode então compreender ainda melhor. Fala um pouco para nós dessa experiência mística da Santa Teresa de Ávila. Aham. Sim. Então, a Teresa tem, ela faz uns relatos, né, nas obras dela sobre as experiências, e a gente pode pensar aqui, então, na questão e no tema do êxtase, né, que é esse sumo prazer de união com o sagrado, e ela vai descrever nas obras dela. Se a gente lê o Castelo Interior, tem várias passagens onde ela fala sobre, por exemplo, o voo do espírito. Né? Agora, o que eu acho, depois eu vou ler aqui um trechinho de uma Uhum, passagem, né, da obra dela, mas o que eu acho importante ressaltar, Aline, que a respeito dos místicos e das místicas, uhum, né, há um historiador importante, que é um estudioso do misticismo, ele é um erudito bem importante, que é o Michel Certeau, e ele vai dizer que a mística ela vai inaugurar um novo espaço de saber. Né? E o que tem de importante aí? Né? A mística, então, ela com a própria linguagem dela, né? A mística tem uma linguagem transgressora. Por quê? Porque ela implica uma transgressão com os saberes instituídos, né? Eu estou uhum, falando aqui da teologia e da filosofia. Então, o Michel de Certeau, ele faz um estudo sobre a epistemologia da mística e ele vai dizer que os místicos são alteridades invisibilizadas na história do pensamento. O que aconteceu então com os místicos e com as místicas? Eles foram apagados da história do pensamento. Ele chama eles de os ausentes da história, os uhum, marginalizados da história. Então, a linguagem da mística, ela implica essa transgressão. Por quê? Porque ela é uma linguagem diferente, né, da linguagem da filosofia ou da teologia. E a Teresa, quando ela vai falar sobre a experiência dela,
é como se ela nos abrisse as portas do infinito. Né? Então a linguagem Que lindo. da mística, ela procura trazer o inefável, o intangível, ela procura dar corpo para uma realidade além da matéria. E então, sim, eu separei uma passagem, né? Então, eu gosto sempre de pensar nessa transgressão que eles introduzem, nesse apagamento deles da história, que é muito impressionante, né? Bom, deixa eu ver, tem um trechinho aqui que eu separei do Castelo Interior, que seria o seguinte. Sim, então Sexta Morada. A Teresa diz o seguinte: estando a qualquer hora rezando vocalmente, sem pensar no que se lhe passa no interior, parece que lhe sobrevém um deleitoso abrasamento. É como se de súbito a invadisse um perfume tão penetrante que se espalhasse por todos os sentidos. Não digo que seja perfume ou coisa semelhante. Emprego a comparação para explicar como se percebe estar ali o esposo. Então, ela está se referindo aqui, então, a essa experiência dela de contato com o sagrado ou com Deus. É interessante que tu falou, porque nas nossas discussões no último semestre, também que era a proposta desse semestre, era realmente essa questão da mística, né, da magia e outras racionalidades da ciência, porque pensando que não existe, porque pensando que geralmente as pessoas pensam o próprio sentido e o conceito de razão como se fosse uma coisa dada, como se sempre existisse, mas a gente sabe que é uma construção do século XVII, europeia, patriarcal. E que existe muitas, claro que está dentro de um longo processo da história, né, sobre a questão da razão e como é vista na Antiguidade, na Idade Média, só que existe em outros lugares do mundo, existem outras experiências, né, de ver o mundo, dessa cosmovisão, né, dessa experiência com o mundo, e que acabam sendo desqualificadas porque não encaixa nesse modelinho do século XVII, mas ele é uma construção datada e localizada. Sim. Então, e daí a mística vem para romper isso. E a gente tem que pensar o conceito de razão como um conceito plural. Né? Então, assim, a gente abre as portas, né, para incorporar outras modalidades de conhecimento, né, que também são conhecimentos racionais, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a vida dela também. Sim, fala. Tá. Então, assim, a Teresa, ela nasce em 1515 e ela, com 21 anos, ela ingressa no mosteiro carmelita. Depois de uns 26 anos, falando aqui numa linguagem bem clara, né? Na verdade, assim, o pilar da vida, o mosteiro carmelita é um mosteiro de vida contemplativa, né? E tem 3 pilares básicos aqui da vida contemplativa, que é o silêncio, a oração e o trabalho. O que acontece? A Teresa, ela vai perceber uma espécie de esculhambação geral, né, no mosteiro. As regras, ela percebe que as regras não estão sendo observadas, então ela propõe mudanças, ela propõe um resgate das regras monásticas antigas, né, do mundo antigo, e ela propõe um retorno à pobreza. Então a gente está aqui o quê? A gente está no século XVI, no período da Reforma e da Contra-Reforma. Bom, então ela propõe essas mudanças no mosteiro, e ela recebe a permissão para fundar outros mosteiros. Isso eu acho muito incrível, porque a Teresa, ela vai unir, então ela é uma figura que consegue unir a vida contemplativa com a vida pública. Ela passa viajando por toda a Espanha e funda uns 17 mosteiros. Mas olha o que vai acontecer nesse meio 17 mosteiros. 17. E olha o que acontece, ela passa a ser perseguida. Por volta de 1576, ela passa a ser perseguida pelas monjas da antiga observância.
E nesse meio tempo também ela tem obras censuradas pela Inquisição, ela falece e ainda as obras permanecem retidas pela Inquisição, mas aí finalmente depois de um tempo ela é proclamada santa. E aí a gente volta naquele esquema que eu te falei, né? Mulher maldita e bendita, né? Depois ela é proclamada doutora da igreja. Muito interessante, né, gente? Que vida, né? Uma vida, 17 mosteiros, uma grande produção, Sim. muito interessante. E Mari, assim, um outro ponto que a gente tinha colocado, essa questão do subversivo, né? A gente já colocou alguns pontos que a própria mística já é, né, um sinal de, na verdade, tá dentro da religião, ela é colocada muitas vezes num discurso racionalista, né? Como tu colocaste, à margem do pensamento. Me fala um pouco, então, o que tu vê, assim, na Teresa, que tu diria, que tu considera ou não, né, subversivo? Tá. Então, eu acho que, de fato, que a Teresa ela rompe com a ordem vigente. É interessante dizer que o impacto da própria espiritualidade dela corresponde ao impacto de um Copérnico, por exemplo, na astronomia, e o impacto de um Leonardo da Vinci nas artes plásticas. Por quê? Porque é como se ela trouxesse, né, um deus dos píncaros, né, um deus dos céus, para a alma. Né? Ela vai dizer que Deus habita o interior de cada um de nós. Né? Mas olha só, então eu considero que há dois pontos principais, né, que representam essa espécie de ruptura com a ordem vigente. Primeiro ponto, a Teresa, ela é considerada sujeito de conhecimento. Né? Ela produz conhecimento, então a gente está no século XVI, então é uma mulher que produz saber, então com isso ela vai romper com esse esqueminha. Os homens são seres dotados para a ciência e as mulheres são seres não dotados para a ciência. Quer dizer, ainda hoje existe essa dificuldade. Né? Então, ela rompe com isso, ela é sujeito de conhecimento. O segundo aspecto, que eu acho também bem interessante, é que ela escreve, ela fala sobre a experiência dela. Né? Então, nessa medida, ela vai romper com a praxis dos sábios da época, que, por exemplo, escreviam se referindo a Aristóteles, a Agostinho, a um Tomás de Aquino, se remetiam à tradição. E a Teresa não. Né? Ela se coloca como autoridade, e ela é a autoridade. Então, a gente tem aqui uma outra ruptura. Então, o terceiro ponto é que, aí, nessa medida, ela rompe com o lugar de silêncio atribuído às mulheres. Né? Então, são esses os principais pontos. Eu acho que sim, que há algo de subversivo. Diferente. Então, eu acho interessante. Daí não, eu estou pensando. Você já vai falar daqui a pouco. Que tem aspectos próximos, né, mas também um pouco diferente. Mas escutando assim tu falar, eu fico pensando que a atuação dela, né, que essa questão da autoridade, e que acho que é algo especial dessa experiência mística, né? É ela nessa ligação direta com o divino, com a totalidade, e a experiência dela, e assim, é aquilo que ela está dizendo que ela viveu. Ela não precisa buscar um Aristóteles ou um Platão. Ela está falando dessa experiência direta dela, dessa experiência mística dela. E eu acho que é interessante também, a gente vai ver, depois eu vou falar um pouquinho da... sentida, mas que é um sentir que tem como resultado uma produção intelectual. Né? Que é o resultado que ela é um sentir que ela coloca como uma produção intelectual, escreve e é um best-seller até hoje. Sim. Então é interessante o que mostra, né, que não, essa separação, essa dualidade é realmente uma coisa é problemático, é uma coisa que também é cultural, né? E que acaba criando limites para a gente compreender
e com limites para o próprio pensamento. Acho interessante a gente refletir sobre isso. Não só dentro da pesquisa ou da academia, mas para a vida da gente mesmo, né? Olha só que tem um pessoal falando alguma coisa aqui. Olha, para mim não está sendo ótimo, está sendo ótimo. Desculpe a ignorância e a desinformação, mas eu gostaria de saber se vocês podem passar algum material. Sim. Então, a gente, depois da live, a gente vai... Amanhã, a gente já vai colocar, então, a bibliografia com filmes, né? E alguns livros que vocês podem, então, acessar para saber um pouco mais sobre a vida e a obra dessas mulheres. E também pensando ainda no legado da Teresa, né? No mundo contemporâneo, a gente ainda vê a influência da obra, da espiritualidade, do pensamento da Teresa no mundo contemporâneo. Né? Eu gostaria de citar a Edith Stein para falar ainda sobre esse legado dela. Né? A Edith Stein foi uma filósofa assassinada em Auschwitz em 1942. Mas a gente tinha conversado sobre isso, né, Aline? E a Edith Stein, na verdade, assim, ela tinha origem judia e ela vai se converter ao catolicismo por conta da Teresa d'Ávila. Eu vou falar brevemente aqui para dar uma situada, né? Então, a Edith Stein, ela é de origem judia. Durante a adolescência, ela se torna ateia e depois ela vai estudar filosofia nas universidades alemãs, né, em Gotinga. E ela é uma das 10 primeiras mulheres a defender uma tese de doutorado na Alemanha. O que acontece depois? Ela é selecionada pelo fundador da fenomenologia, o Russell, para ser assistente dele. Então, ela tinha uma trajetória intelectual brilhante pela frente, mas essa trajetória foi abortada por conta de misoginia ou discriminação contra as mulheres. Ela nunca chegou a ser contratada para dar aula na universidade. Aí depois, posteriormente, ela toma contato com as obras da Teresa e ela fica profundamente impactada. E ela finalmente se converte ao cristianismo e, mais ainda, ela decide entrar para um mosteiro carmelita. E isso tudo aí aconteceu durante o nazismo, e por conta do antissemitismo, ela entra no mosteiro carmelita na Alemanha, e por conta do antissemitismo ela é obrigada a fugir, ela é levada para um mosteiro na Holanda. Mas quando os nazistas entram na Alemanha, na Holanda, ela é capturada, ela é levada para Auschwitz e ela é assassinada lá. Mas só para falar, então, dessa influência da Teresa até hoje. Então, mas eu acho que seria um ponto interessante, até de estudo, essa relação também da fenomenologia com o fenômeno místico. Acho que aí seria uma pegada interessante para estudar. E a obra da Edith Stein, né, ela tem, claro, transparece essa influência, né? Tem uma obra dela mais conhecida que chama Ser Finito e Ser Eterno. E, então a gente tem, né, ela também sofreu a influência de um Tomás de Aquino e a obra dela. Então tem outro tema que é muito importante que ela vai discutir, que é o tema da empatia, né, um tema né, de grande relevância hoje. Mas era isso, Aline. Agora eu queria passar a bola para você. Sim. Queria que você falasse um pouco para nós sobre outra mulher incrível, né, sobre a Hildegarda. Queria que você falasse primeiro um pouquinho, né, sobre a vida dela e depois sobre a obra.
Então, a Hildegard, como também uma mística e uma doutora, né, da igreja, ela tem pontos em comum, como eu falei antes, né, pontos em comum, como também tem algumas diferenças pelo contexto histórico que ela está vivendo, né? Enquanto a Teresa é século XVI, a Hildegard, ela nasce em 1098, então grande parte da vida é século XII, né, que vem passar do século XI para o século XII, e ela é uma grande mística que tem visões, né? Ela vem, isso é um ponto, e um ponto interessante da vida dela, né, é que ela vem de uma origem nobre. E eu acho que isso vai influenciar muita coisa, ainda mais nesse contexto que ela está vivendo, né, do século XII. Então, assim, o que a gente fala dela serve para mulheres, né, que estão vivendo num contexto da nobreza. Né? Sim, claro. Em outro contexto social, talvez tivesse uma outra situação. Mas então, ela é uma monja beneditina, né? Que nasceu, como eu falei, em 1098, e ela acaba escrevendo, ela é uma grande intelectual também, porque ela tem as obras teológicas, onde ela escreve sobre as visões, tem Tratado de Medicina, né, que é o Tratado de Medicina... depois eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre vou falar, sim. Vou falar do tratado também. Tá. Sim, sim. E também ela escreve cartas, assim como também foi o caso da Teresa, ela trocou cartas com papas, com imperadores, né, com os nobres do local que reverenciavam ela, sempre assim, chamavam ela de mãe, e estavam sempre muito elogiosos, né? Também com Bernard de Clairvaux, que foi um grande intelectual da época. Ela escreve peças... Tem. Consegue encontrar na Patrologia Latina. A gente vai colocar referência na bibliografia também. E também ela faz música, né? Ela faz autos medievais. Tem 77 peças. Porque, então, assim, é música, né? Ao mesmo tempo com teatro, porque na Idade Média não tem muito bem essa dissociação. É claro que tem a música sacra, né? Mas ela meio que mistura essa tradição mais da igreja, né, da música sacra, com uma cultura popular dos autos medievais. Então tem toda uma performance, toda música tem uma performance, então ela é cantada e também é uma dramaturgia. E vocês podem encontrar também no YouTube, Ordo Virtotum, que é a ordem das virtudes. Vocês podem encontrar também no YouTube. Várias músicas disponíveis, né? No YouTube. Sim. Eu vi depois que passou alguém ali perguntando sobre... Eu só vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Falando se dá para ter... A mesma história da Teresa, também dá para... Ela lembrou do Santa Catarina de Sena. Sim, dá para a gente comparar, sim, nessa relação. Estou vendo aqui... desculpe, estou vendo aqui as perguntei, teve mais alguém? Siena, Teresa, deixa eu ver aqui. Tá, isso. Alguém falou ali que a Hildegard von Bingen é um dos maiores nomes da cristandade do século XII, com certeza, né? Como eu estava falando, esse tratado, né? Esse tratado que também queria que eu falasse um pouco, esse tratado de medicina, eu tenho ele traduzido para o alemão, ele foi escrito em latim, claro, né? Eu tenho traduzido ele para o alemão, ele tem 2 partes, e foi o único tratado de medicina do século XIII, da cristandade latina. É claro, sim, tinha textos gregos de Galeno. No mundo árabe bizantino também tinha muita produção. Mas na cristandade latina, ali na região do centro da Europa, é o único tratado escrito, é o da Hildegard von Bingen. Aqui tem 2, que eu tenho a tradução em alemão. Eles colocaram uma das visões dela aqui, outra aqui. Tem 2 partes. Então, uma parte é uma descrição, né? É uma descrição de plantas, animais, metais, é algo assim biológico mesmo, né? Falando do aroma e das propriedades medicinais. Então tem uma questão fitoterápica, mas não só fitoterápica, porque entra aí pedras, metais, animais, e no outro parte do tratado, ele vai falando de cada doença e como que seria a cura. E o que é interessante, que apesar dessa parte... Muito.
apesar dessa parte pragmática, né, Curioso. da descrição, tanto da doença, da cura, como do remédio, ela é todo perpassado, não tem separação com a questão mística e religiosa, dessa relação com o todo. Aline, Dessa eu relação gostaria do micro e do macrocosmo. era justamente que eu queria que você comentasse um pouco sobre essa intersecção entre o micro e o Então, macrocosmos e como que aí eu ela vou dizer, ligava a fazer medicina. mais a propaganda de outro livro aqui, que é um dos poucos livros escrito em português, que também vai estar na nossa bibliografia, da Regine Pernot, da Hildegard, que ela escreve sobre a vida da Hildegard von Bingen, e que ela fala que a Hildegard tem uma teologia cósmica. Então, isso lembra muito o que na Idade Média, essa cosmovisão neoplatônica, né, dessa relação do micro e do macrocosmos. Então, assim, todo o ser humano, todo o cosmos, ou seja, a natureza, as árvores, os animais, os planetas, eles também estão dentro do microcosmos, que é o ser humano. Então, é para além de uma correspondência, é como se fosse uma simultaneidade de existir. Então, quando se toma consciência disso e se fala assim, ó, todas as respostas estão conosco, só tem que fazer a pergunta certa. Porque Muito todo bacana. o cosmos, toda a criação está dentro do ser humano. Eu vou ler uma partezinha que ela coloca aqui, que eu acho que define bem isso, né? Ela coloca, abre aspas, ó homem, olha para a humanidade corretamente. O ser humano já contém o céu, a terra e todo o resto da criação em si mesmo. E é uma forma completa. E nesta forma, tudo está latente. Eu acho que isso resume um pouco do pensamento da Hildegard, como que ela vai lidar com essa questão da medicina, porque em nenhum momento há uma separação do saber. Exatamente. É como se fosse uma unidade, né? A questão tanto teológica, né? Essa experiência mística que está na teologia dela, né? Que essa teologia cósmica, as músicas, né? Toda a composição, a poesia, tudo isso é uma única obra. E essa separação dos saberes que é moderno, né? Não aparece na obra. Ela só é entendida na integridade do saber. É uma concepção de unidade do saber ainda. E nós rompemos aí com essa ideia. Então, Aline, dando sequência, né, agora pensando sobre essa questão, né, da subversão, você acha que há algo de subversivo na Hildegard? Agora, vamos pensar na questão da genialidade dela e do impacto da genialidade dela. Mas, Mari, antes de chegar lá, eu gostaria, antes de chegar lá, falar um pouco sobre a mística, né? Sobre a experiência mística dela. Tá bom. Tu me permite falar um pouquinho da experiência mística, já vou chegar lá no subversivo, né? Tá. Essa questão da mística é muito parecida com a Teresa. Isso a gente pode até pensar, né, que essa experiência mística, ela parece que tem algo de constante, que é a questão da luz e do fogo, né, do arder sem queimar. Então, nas visões da Hildegard, Cristo aparece como um círculo de fogo, com muita luz. E ela tinha visões desde pequena. Ela fala que desde pequena tinha visões. Ela também era uma criança muito doente, passava muito tempo na cama. O que aconteceu é que os pais, com 8 anos, entregaram ela, então, para um mosteiro. E lá no mosteiro, que era um mosteiro misto, né, tinha a abadesa, a Jutta, de Sponheim, que também era uma intelectual, que também escrevia e cuidava, então, das meninas que eram entregues ao mosteiro. E quando a Jutta morre, a Hildegard está próxima, então, dos seus 40 anos, e as visões intensificam. Antes, ela não falava muito sobre as visões, porque tinha medo. Porque ela percebeu, desde jovem, que as pessoas não viam a mesma coisa que ela via. Mas daí, aos 42 anos, eu vou ler também esse trechinho, ela fala que não deu mais para esconder. Abre aspas. Isso sucedeu quando eu tinha 42 anos e 7 meses. Que os céus se abriram e uma luz ofuscante de excepcional fulgor fluiu para dentro da minha mente. E então ela incendiou todo o meu coração. O peito como uma chama, não queimando, mas aquecendo. Fecha aspas.
Então, a partir dali, ela bonito. conta para um amigo dela, né, o Volmar, que acaba sendo o secretário também, é um monge que acaba ajudando ela durante toda a vida dela, e começa a escrever sobre essas visões. Ela descreve e também ela interpreta. Depois, o que aconteceu que os padres começaram a desconfiar um pouco e já estava muito próximo dali o sínodo em Tria, né, em Treves, ou Tria. Tinha o sínodo que era anterior ao concílio, onde estariam vários bispos e também o Papa, o Inocêncio III. Não é Inocêncio, o Eugênio III. E lá foi levado, então, aos escritos dela, os primeiros escritos, que é Sylvia Domini, e lá foi feita uma comissão que analisou, então, a escrita dela, as visões, e então o Papa, por fim, lê em voz alta e legitima e diz que essas visões têm origem divina, têm origem em Deus. Olha, então, e a partir dali, uma grande diferença com a Teresa. Ela é reconhecida, ela é legitimada e é apoiada. Sim. Então ela constrói o próprio mosteiro a partir disso. O imperador, na época, o Conrado II, começa a trocar cartas com ela, depois o Frederico Barba-Ruiva também troca cartas, e depois o próprio Eugênio troca cartas, depois o Papa Anastácio também troca cartas, e o Inocêncio depois vai trocar cartas com ela. Então ela tinha muito com prestígio, muita reverência. Né? Sim, muito prestígio. Ela tinha muito prestígio na época. E ela... foi a única mulher na época que recebeu permissão para pregar entre os ditos na época hereges. Na verdade, para os cátaros, né, também, que você tinha falado. Agora, antes de a gente ir para frente, você falou algo que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena enfatizar. Então, quando ela entrou no mosteiro, era um mosteiro masculino e feminino. Isso. Então, isso hoje, né, hoje seria algo inédito, né? A gente não tem hoje mosteiros, um único mosteiro para homens e mulheres, né? E nesse período, na Idade Média, tinha vários, isso eu achei bem curioso. E depois disso, depois que a visão dela é reconhecida, ela acaba fundando o próprio mosteiro, e recebendo vários, daí é um mosteiro só para mulheres, ficou bem conhecido. E depois... Depois ela funda esse mosteiro, né? Ela também ou ela recebe uma língua diferente, a língua ignota, que é uma língua que tem os caracteres diferentes do alfabeto latino, tem um vocabulário próprio, que ela também aparece nas músicas, e dizem que talvez seja um código também que ela usava junto com as freiras do mosteiro, perante os estranhos, né, que chegavam lá. Então, agora, fazendo um gancho com essa questão da genialidade da Hildegarda, como que você avalia o impacto, então, da genialidade dela? Você acha que há algo de algo de subversivo nisso? Se você concorda ou não com essa ideia? Qual que é a tua... A Hildegarda não ia gostar que eu chamasse ela de subversivo. Ela não ia gostar, porque ela fazia as coisas tudo dentro daquilo que é certo. Ela não era uma revolucionária do tipo, não, todo mundo é igual. Ela era da nobreza e ela via o mundo de forma hierárquica e com diferença entre nobres e camponeses. Isso aí, e ela também seguia a ortodoxia da igreja. Não parece para nós, não parece ortodoxo para nós ter visões, mas naquela época era. Naquela época estava dentro da igreja, ela foi legitimada. Tudo dentro dos cânones. Então, ela não gostaria. Mas, se a gente for pensar, que, como tu mesmo colocaste, né? Essa subversão vem mais na modernidade, porque tanto a Teresa como a Hildegarda foram apagadas da história. É claro que a gente conheceu ela, mas não são tão famosas como outros intelectuais. Né? Não são tão famosas assim, ficou mais famosa agora na segunda metade, na segunda metade do século XX, nas últimas décadas. Então, o que parece
que o resgate desse pensamento, dessa experiência, acaba sendo subversivo com uma ordem que começa lá, principalmente na modernidade até os dias de hoje, de apagamento dessa memória, dessa experiência feminina. Então, nesse sentido, os escritos dela, né, que foram escritos marginalizados, né, nesse sentido, acaba sendo subversivo. Mas ela, mesmo na época, ela não gostaria de ser chamada dessa forma. Sim. Então tá ótimo. Aqui, eu queria ver se tem algumas perguntas aqui, o pessoal interagiu aqui, colocaram algumas questões aqui, que tem um grupo chamado Garmana, que regravou as músicas da Hildegard, e é um trabalho maravilhoso. Que bom! Olha, muito legal. Pode colocar aqui. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, aqui também a Janaína falando, uma mulher mística, intelectual e que ficou na história. Já é muito subversivo. Então, ficou... Sim, mas assim, é isso que eu estava falando, Janaína. Né? Então, assim, mas toda mulher é uma pensadora, né? Toda mulher tem o potencial para ser uma grande intelectual. A questão toda é que neste mundo, o que é reconhecido e o que não é reconhecido, né? O que vai para o esquecimento, o que é apagado. Então, o que me parece que é a historiografia, talvez também a filosofia, Mário, que tu pode falar melhor no campo da filosofia, é uma historiografia que foi construída num sistema patriarcal e que só enxergou os escritos masculinos, né? E que não olhou para essas mulheres. Foi um apagamento, né? Então isso aí, infelizmente... Na filosofia é igual. A gente tem um prisma, né, um leque de pensadoras desde a antiguidade, elas, né, foram simplesmente apagadas da história, né, da história do pensamento. Tem alguém também colocando aqui que o mosteiro feminino era, nos fundos, o do masculino. Não existia um mosteiro só para as mulheres. Então, a Hildegard conseguiu construir eu tive lá em Bingen, e visitei lá, porque já foi destruído, mas visitei ainda os restos, assim, e ela conseguiu construir um mosteiro, né, só para mulheres, e que não era um anexo de outro mosteiro. Isso é algo especial. Bom, tem mais gente falando, o pessoal fazendo muitos comentários, Mari, mas nem sempre é subversiva em todos os aspectos, principalmente por ser nobre, né? Mas o que ela é hoje para nós tem muito subversivo, isso sim. Muito interessante. Muito interessante. Peraí que eu tô perdendo aqui. Aline, eu concordo plenamente com você. Nada disso é subversivo em relação à Idade Média mesmo, mas em relação à modernidade. Aquela concepção de razão da Aufklärung, né? Do iluminismo. Então, tudo é uma questão de como de qual perspectiva que a gente está vendo, se é uma perspectiva de como a gente está enxergando hoje e como a gente está vendo as coisas do amanhã, da época. Então, tem alguém perguntando, a Roberta, né, está perguntando, tem como comparar a experiência mística delas com a de Joana d'Arc? O que tu acha, Mari? Olha, não sei como te dizer, viu? Não saberia precisar. Bom, pelo que eu lembro da Joana d'Arc, né, ela também tinha visões, também eram visões de luz, talvez tenha alguma relação na experiência. A diferença é que a Joana d'Arc não estava dentro da igreja e que não era alguém que tinha essa questão da escrita. Isso é interessante, Mara, que a gente está falando sobre questão social, né? Porque, assim, a Hildegard, ela vem de uma nobreza, no século XII, né? E a Joana d'Arc, ela vem do meio camponês. Tá certo que é um meio camponês, é uma aldeia que já tinha uma produção, já tinha meios, né? Tanto é que ela tinha acesso a livros. Mas ela não tem uma educação dentro de um mosteiro, não tem uma educação dentro de uma cultura escrita. Então ela não deixa os seus escritos, né? Ela vai falando, o que a gente tem é o que foi colocado pela Inquisição, onde ela conta como é que eram as visões, né? Depois quando ela acabou sendo julgada.
Mas eu acredito que, essa experiência das visões, né, se aproxima bastante. A diferença é que ela não foi escrito, né? Então, quando você falou da Hildegarda, e na Teresa, essa questão das luzes do fogo é uma constante, né, nas visões delas, né? Eu acho que, inclusive, talvez na Joana d'Arc também, né? Tem assim, uma pessoa, deixa eu ver se eu consigo ver quem é aqui. Eu tenho dificuldade de ver aqui as coisas. Luciano, isso. Luciano está perguntando, obrigado pela ótima palestra. É mais uma conversa, Luciano. Vocês podem indicar outros autores também, analise? Então, em português, o que tem mais são artigos e capítulos de livros sobre a Hildegard. A maior produção está mesmo em francês e alemão. Se encontra alguma coisa, talvez, em inglês. Esse que eu falei da Regine Pernot, em português, pela editora Vozes, ele é o que se tem em português e que de melhor acesso, mas, como eu disse, tem muitos capítulos e artigos. Tem esse livro aqui, né, As Intelectuais na Idade Média, que traz a Hildegard von Bingen. Não traz a Teresa, porque a Teresa já é do século XVI, mas aqui, e aqui já tem a Heloísa, tem a Christine de Pizan e muitas outras intelectuais, né, que então vão falar sobre os escritos delas. E também você vai encontrar artigos em revistas online. Mas ainda não tem um grande livro, né, ou grande tradução em português da obra dela. Então, o acesso à obra é em latim, se consegue ter acesso através da patrologia latina, né, que eu vou colocar também ali a referência na bibliografia, e a tradução tanto para o francês como para o alemão. Deixa eu ver se tem mais. Queria falar uma coisa, Mari? Não. Deixa eu ver. Tá. Então aqui, tem uma tese da USP, da Maria von Pohl. Certo. Eu sobre a Hildegarda? Sim. Tá. Assim, alguém está falando assim, quase tive o troço que eu mostrar o nosso trabalho, Aline. O trabalho a Mirtes, né, que está falando do trabalho das intelectuais na Idade Média. Legal. Eu estou achando ótimo essa interação com o público. Achando ótimo. Joia. Deixa eu ver o que mais aqui. Que mais alguma pergunta? Acho que tem uma pergunta aqui. Os escritos de Santa Clara, bem como a defesa que ela faz para obter o privilégio da pobreza e as visões que ela teve, também pode se colocar como uma dessas grandes mulheres. Sim. Então, tem mais uma edição em PDF que eu vou colocar na bibliografia, que é sobre mulheres na Idade Média, e tem um verbete, são vários, vai ter um verbete sobre a Santa Clara. Com certeza ela entra dentro dessa questão, né, dessas intelectuais e místicas. E pouco se fala a respeito. Pois é. Não, se tem, olha, Santa Catarina, né, Santa Clara, Teresa d'Ávila, Então, alguém está falando aqui também que tem um livro dela em português e espanhol. Que interessante. Talvez tenha um jeito de nos mandar ali nas mensagens. Aqui tem mais gente, muito pessoal interagindo bastante. É que a Mirtes, ela escreveu sobre a Hildegarda. Não, gente, a gente está falando aqui com a Mirtes que escreveu sobre a Hildegarda. Então, ela escreveu sobre a Hildegarda no livro da Luciana. Que maravilha, Mirtes, que maravilha. Então, eu vou colocar aqui, pegar a tua bibliografia e acrescentar na bibliografia que a gente vai colocar ali. E quem sabe tu vem conversar com a gente na próxima vez, numa live também, contar um pouco mais sobre o teu trabalho. A gente entra em contato depois. Que legal, Mari, que legal, tô adorando. Tem alguém perguntando sobre a Teresa aqui. Então, a Teresa fala sobre os votos religiosos da vida religiosa? Alguém está perguntando aqui, Mari.
Fala, fala. E então, ela propõe uma nova regra monástica. Então, ela aborda esse tema. E é interessante a gente pensar sobre a espiritualidade da Teresa, sobre a radicalidade do compromisso religioso dela, que ela mergulhou, a gente pode dizer hoje, pensando nos votos também religiosos, mergulhou e teve uma experiência religiosa assim, vertiginosa, né? Muito diferente da espiritualidade contemporânea. Agora, ela, na autobiografia dela, ela faz uma descrição da vida entre elas, né? E certamente é possível encontrar nessas informações. Mari, então agora a gente está com 52 minutos, 52 minutos. Então, olha, eu acho que para fechar, eu acho que tem 2 pontos que a gente podia fazer rapidinho, né? E daí já falar para o pessoal aqui, lembrar que a semana que vem a gente tem uma live muito interessante sobre a mitologia em Naruto, né? Não percam, né? Na próxima semana. Eu estou bem entusiasmada para essa live. Mas assim, o ponto eu acho que a gente podia fechar é... Aqui tem alguém falando que gostaria que a gente falasse um pouco mais dessa questão da necessidade da legitimação do discurso feminino pelo discurso masculino e institucional. Do caso, por exemplo, eu acho que está falando principalmente do caso da Hildegard, né? Que ela, apesar, né, que o pessoal sempre está pensando assim, que na Idade Média a mulher não tinha vez, não tinha espaço, né? Não é que tinha igualdade, não tinha igualdade mesmo. Mas se a gente for comparar com o período moderno ali, a partir do século XVI, XVII, parece que tem mais espaço de liberdade. E no caso da Hildegard, sim, o discurso dela e toda a visão dela, toda a mística dela foi legitimada, foi tida como legítima, vindo de Deus. E se a gente for olhar as cartas que ela trocava com os papas, parece que é muito honesto e verdadeiro essa posição. Eles elogiam ela e como se ela tivesse um alcance a Deus que eles não têm. E é muito interessante esse reconhecimento. Nas cartas se pode ver isso. Porque a ideia é que as cartas não sejam públicas, né? Mas assim, se tornaram públicas. Então, na época, dá para ver através das cartas essa sinceridade, né? E esse sentimento verdadeiro de que eles percebiam, eles conseguiam reconhecer que ela tinha uma ligação direta com o divino, uma ligação que eles não tinham. E isso é interessante, né? Como que ela acabou sendo, mas não só da parte religiosa, mas também por imperadores, porque ela foi tida como a profetisa, a Sibila do reino. Então até os imperadores chamavam ela porque queriam saber como que seria o seu reinado, como que seria o império. Então, né, toda uma legitimação. E aí tem muita diferença com relação a essa, né? Porque a Teresa, na verdade, assim, ela não chega a ser excomungada, mas ela teve o reconhecimento dos escritos dela, quer dizer, enquanto viva, né, as obras foram censuradas, né? Então a gente tinha muita oscilação. Na verdade, a Teresa d'Ávila, ela só não foi para a fogueira também, na época, né? Por conta do apoio que ela tinha de alguns teólogos também. Né? Então a gente tem aqui uma balança, né? E ela não foi queimada também porque havia um certo reconhecimento também. E aí depois ela morre, ainda as obras, né, ainda censuradas, mas o que aconteceu de fato foi que ela também nunca foi excomungada, né, aí pela igreja. Então, eu acho que ela foi a primeira doutora, né, Aline, da igreja. Ela foi proclamada, acho que é a primeira doutora. A Edith Stein também é doutora da igreja, e o Hildegard. Então, enfim, elas tiveram, né, por um certo lado, essa legitimação aí. Pra gente não generalizar também, né? Exatamente, não foi tão fácil, mas a gente não pode generalizar, né?
Então, que existe vários aspectos aí, que é bem mais complexa essa relação. A Mirtes Pinheiro é que ela está dizendo, que escreveu aqui o capítulo da Hildegard no livro das intelectuais na Idade Média. Ela está dizendo que ela fez a tese, né, sobre a Hildegard. Ai, Mirtes, por favor, legal. A gente tem que colocar ali na bibliografia, né? A gente tem que colocar ali na bibliografia. Então, a gente fez, para fechar, né, a gente fez essa live principalmente pela questão da mística, né, que é um tema que a gente vem tratando no Meridiano, para trabalhar, e são temas que nos são muito caros, a questão dos saberes, né, da questão da pessoalidade, do ser. E, Mariana, tu gostaria de falar mais alguma coisa para a gente fechar? Daqui a pouco eles vão acabar com a nossa live. Não, eu acho que para mim o essencial seria... O mais importante é ressaltar essa importância da mística, né, como inauguradora desse novo espaço de saber, né, então dessa urgência ou dessa necessidade, né, da gente reconhecer a mística como uma epistemologia, né, e quais são essas contribuições da mística para esses personagem da história história do pensamento que foram silenciados. Então, esse para mim é um dos pontos mais importantes. Sim. Seria isso. Aqui o negócio. Bom, Mari, então, eu gostaria de dar uma boa noite para o pessoal, boa noite para quem estava nos escutando, boa noite para ti. Então, né? Obrigada, Aline, e boa noite para todo mundo. Eu estou adorando os próximos encontros, né? Estou adorando essa experiência de interagir com as pessoas, de poder... Desculpe não levantar todos os comentários, não ler todos os comentários porque não ia dar tempo, mas essa interação foi maravilhosa, a gente descobrir as pessoas, o trabalho das pessoas, estou adorando. Essa é a parte boa, Mari.